Olá, jovens unidos em Cristo, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Hoje eu estou aqui porque nós estamos na nossa quarta lição do nosso segundo trimestre, o qual o tema é Vencendo os Obstáculos. O nosso texto do dia se encontra em Josué 4:24, o qual a palavra nos diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais o Senhor, o vosso Deus, todos os dias. A agenda de leitura está escrita que quando nós achamos que tudo está perdido, a fé em Deus é a chave da nossa vitória e que através da fé nós podemos saltar muralhas e que devemos levantar um memorial diante de Deus em agradecimento. Em Filipenses 4:13, a palavra fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece e que Deus faz muito mais por nós, porque Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus da geração passada, ele é o Deus da nossa geração, ele é o Deus da eternidade. E o texto bíblico se encontra em Josué 3, do 3 ao 6 e do 14 ao 17. O nosso primeiro tópico, ele tem como tema a travessia do Jordão, e o nosso primeiro subtópico, ele tem como tema um dia marcado para o povo. E qual foi esse dia marcado para o povo? Foi o dia 10 de Abde, do calendário judaico. Foi um dia que Deus marcou para o povo, o dia que Deus marcou para tirar o povo do Egito. Dia 10 de Abde era um dia especial para o povo israelita, porque foi o dia marcado por Deus para comemorar a Páscoa, o dia da saída do Egito. Então o Senhor marcou este dia, o dia da saída do Egito, o dia da Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento, ela representa libertação. Ela representa cuidado de Deus nos umbrais das portas, porque quando o povo estava ali no Egito, que o Senhor mandou as pragas, e uma delas foi a morte, o Senhor pediu para o povo dele colocar o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, que eles estariam protegidos. Então aqui a Páscoa, ela representa no Antigo Testamento isso, o cuidado de Deus, a libertação, porque eles saíram do Egito. E 40 anos depois, a mesma data, 10 de Abit, o Senhor pega o povo, a nova geração, e leva a caminho a Canaã. 40 anos depois, o Senhor promove a entrada do povo a Canaã. E no Novo Testamento, a Páscoa, ela representa Cristo. Ela representa a ressurreição. Ela representa o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E o Senhor quis que fosse assim, nesta mesma data, a data que o povo israelita, a data que eles saíram do Egito, e a mesma data, 40 anos depois, a mesma data, o povo a caminho de Canaã. O segundo subtópico vem falar sobre a arca do concerto, apontando o caminho. Outra coisa interessante naquele primeiro subtópico, o dia marcado. E aqui também o Senhor, ele promove todas as coisas, né? E depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, agora é dividido o nosso calendário. Antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor marcou essas datas para que o povo nunca se esqueça do que ele fez por nós. A arca do concerto aponta o caminho, o segundo subtópico. Durante 40 anos, aquele povo foi guiado pela nuvem e pela coluna de fogo. E a antiga geração que estava também foram guiados por ela. Mas essa nova geração, ela não vai ser mais guiada por nuvens e nem por coluna de fogo. Essa nova geração que está com Josué, que o Senhor aprovou que entrasse a Canaã, eles vão ser guiados pela arca do concerto. E foram somente 3 vezes, 3 circunstâncias que a arca do concerto esteve adiante do povo, que esteve guiando o povo. Foi agora nessa circunstância que eles estão indo, né, caminho a Canaã.
quando eles circundaram Jericó e quando eles levaram a arca para o interior do templo de Salomão. Somente nessas 3 circunstâncias, porque antes a arca andava no meio, ela estava no meio do povo, mas agora ela tinha que guiar o povo. E dentro da arca é importante que se fala que dentro da arca que representa a presença de Deus estava as 2 tábuas da lei, estava a vara de Arão que floresceu, estava um vaso de maná, as tábuas da lei, que é a palavra de Deus, que é o mandamento, a vara de Arão, ainda que esteja seco, o Senhor ainda faz germinar. A vara de Arão foi a única que floresceu. E o maná, que é o que nos alimenta, que o Senhor manda o maná para a gente todos os dias. Então, é a presença de Deus. E aí, nessa circunstância mudou por quê? Porque mudou a circunstância. Os hebreus não seriam mais peregrinos. Então, era necessário a arca estar diante deles, porque agora eles não iam ser mais peregrinos. Pelo contrário, agora eles iam ser proprietários da terra dele. Canaã ia ser dele, é a terra prometida que o Senhor ali o fez. A arca que representa a presença de Deus deveria guiar para a frente suas mentes e seus coração. Então a arca de Deus, que é a presença, não ia guiar somente os passos daquela nova geração, mas também ia guiar a mente e o coração deles. Eles não eram mais peregrinos, agora eles não iam mais morar em tendas, eles iam morar em casa, eles eram proprietários. Então havia essa necessidade da arca estar diante, da presença de Deus estar guiando o coração e a mente daquela nova geração. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. Teve uma providência importante para eles poderem conquistar a terra prometida. O Senhor pediu para Josué que mandasse o povo a se santificar, porque sem a santificação eles não iriam conseguir. Sem a santificação nós não vemos a glória de Deus. Ele deixou claro, o Senhor deixou claro, que não seria possível apresentar-se à peleja sem a veste da santificação. Então o Senhor deixou claro a Josué que sem a veste da santificação, eles não iam ser vencedor naquela peleja. A Escritura Sagrada nos exorta: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sede santo, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou. Quando fala em santidade, ele está falando separado. Eu acho isso lindo. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam se santificar. Nós hoje somos guerreiros contra esses dias maus. Nós somos guerreiros contra os desejos, até mesmo da carne. O mundo hoje nos oferece muitas coisas. E se nós não nos santificarmos, nós não vamos ganhar esta peleja. Então é necessário nos santificarmos todos os dias, para que a nossa carne, todos os dias, venha a ser morta. Eu tenho que mortificar a minha carne todos os dias. Eu tenho que mortificar os meus desejos todos os dias. Eu tenho que me santificar para eu ganhar esta peleja. Então, esta foi a chave para a vitória dessa nova geração. Essa foi o ponto da vitória dessa nova geração. Se eles não se santificassem, a força braçal deles não iria adiantar nada. Iria ser somente força. E o Senhor ali, ele operou milagre. Foi através da santificação que o Senhor operou milagre. Não foi a força do homem, mas sim as mãos de Deus através da santificação do povo.
O nosso segundo tópico, ela fala sobre as dificuldades no caminho da bênção. As dificuldades no caminho da bênção. E como nós temos dificuldade, né? Nós almejamos as nossas bênçãos, mas quanta dificuldade nós encontramos nela. E aqui nos fala que o povo, a travessia do Mar Vermelho rumo a Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó, era uma coisa. Então a travessia do povo, daquela velha geração, daquela antiga geração, né? Atravessar o Mar Vermelho para não morrer nas mãos de Faraó era uma coisa. Eles estavam atravessando o mar para cantar o hino da vitória lá do outro lado. Então eles estavam vendo o mar se abrir, o milagre de Deus, para eles cantarem o hino da vitória. Já essa nova geração que estava com José, não. Eles iam atravessar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificados. A muralha de Jericó fazia 800 anos que estava intacta, que estava ali, 800 anos. Então foi ao contrário para essa nova geração. Essa nova geração, ela viu Deus trabalhar, ela viu Deus abrir o Jordão. Não para naquele momento da travessia eles já cantarem o hino da vitória, mas eles estavam atravessando o Jordão para a peleja, para lutar contra povos sangrentos, mas em todo tempo eles sabiam em quem estava crendo, que Deus estava com eles e que o Senhor prometeu era maior do que aquela peleja que eles estavam vivendo naquele momento. E o Rio Jordão, começou pelo Rio Jordão. O Rio Jordão, ele era impossível atravessar ele, principalmente na cheia. Principalmente quando ele estava cheio, que transbordava. Então era uma coisa impossível atravessar aos olhos humanos. Mas assim como o Senhor fez no Mar Vermelho, que o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor também trabalhou aqui. Só que aqui no Rio Jordão, o Senhor não abriu o Rio Jordão no meio, não abriu duas paredes para o povo passar. O Senhor modificou o rumo das águas. O Senhor modificou o rumo das águas e ali o povo passou em terra seca. Os sacerdotes com a arca do concerto parado no meio do rio, em terra seca. O povo fazendo a travessia para lutar por Canaã. Então, somente o Todo-Poderoso faria isso possível, tal façanha. Somente o Senhor faria este milagre. Então aqui eles tiveram a dificuldade do caminho da bênção. E quantas das vezes nós achamos que o mar vai se abrir e a vitória vai estar do outro lado. O mar se abrir nessa ocasião da geração aqui de Josué e Caleb estava junto, não foi para cantar o hino da vitória de imediato. Eles iam ter a peleja, mas o Senhor lá na frente estava preparando algo magnífico para aquele povo. Então, amados, muitas das vezes é necessário o Senhor vai abrir o mar, nós vamos passar. De imediato nós não vamos cantar o hino da vitória. Ainda haverá uma peleja. Mas quando nós chegarmos a Canaã, a promessa de Deus, o Senhor prepara algo surpreendente para nós. Eu aprendi nesta lição. A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegaram a Canaã no tempo da bênção. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas têm um tempo determinado, e assim o Senhor o fez com este povo. Quando o povo de Israel chegou a Canaã, estava preparado um banquete para eles. As melhores plantações estavam preparadas para ceifar, para colher. O tempo da colheita, dia 10 de Ábide. Ele nos fala que é final de março, começo de abril.
é onde os grãos estão preparados, os grãos estão maduros para a colheita. E foi nesta data que o Senhor providenciou para o povo o tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreendeu o seu povo com frequência, pois quando os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado estava preparando um banquete para o povo. Então o Senhor estava preparando o banquete para ele. E ali o Senhor também separou o que eles poderiam comer e o que não poderia. O que fariam bem para o povo e o que não faria. E eles tinham que ter discernimento. O que poderia. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Como ele é um Deus cuidadoso, né? O Senhor, ele prescreveu os alimentos que eram bons para o povo, o que eles poderiam comer e o que eles não poderiam. Deus promoveu o seu povo no deserto para que fosse digno. Deus provou o povo no deserto para que fosse dignos para agora, 40 anos depois, eles estarem comendo o melhor da terra. Quando a palavra do Senhor fala que ele nos prepara o melhor da terra, nós podemos pegar aqui e ver que o Senhor prepara o melhor da terra para nós. Deus promoveu o melhor para ele. Sem dúvidas, a dieta deles doravante seria muito melhor do que aquela disponível de graça pelos egípcios. Então, era a comida que eles estavam ali e o deserto era melhor do que aquela que o povo antigo chegaram a reclamar para Moisés, até da cebola, do gosto da cebola. Olha só, o povo ele reclamou para Moisés que no Egito eles comiam melhor do que o maná. Eles murmuraram contra o maná de Deus e eles estavam preferindo a abundância do Egito, da escravidão. Mas o povo que Deus aprovou, ele preparou o melhor da terra. Isso é tremendo. Sabendo que há um tempo para todas as coisas, por este motivo o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Salmos 41. Esperar com paciência no Senhor. E ele ouviu a minha oração. Esperei com paciência no Senhor, porque o Senhor ele proveu o melhor para nós. O terceiro subtópico fala o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levaram a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto caminho no mar, tendo águas juntadas dos dois lados, formando paredes. Neste caso, o Altíssimo criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso das águas, como eu falei. O Senhor aqui, ele interrompeu o curso das águas. O Senhor, o milagre de o povo atravessar, o povo atravessou o Mar Vermelho. Aqui essa nova geração atravessou o Jordão. O milagre é o mesmo, mas as circunstâncias que Deus fez são outras. Lá foram paredes de água, eles atravessaram. Aqui, incrível, o Senhor movimentou as águas e elas ficaram somente numa só direção, se tornando um grande rio, né, de águas. E o Senhor assim o fez. Isso faz lembrar a providência de Deus em mover obstáculos, as situações em que eles intervêm abruptamente. E assim o Senhor faz. Então, esse texto aqui, ele nos mostra o quê? É o mesmo milagre, só que em uma circunstância, a maneira é diferente. Nem todas as vezes o teu milagre e o meu milagre, ele vai vir da mesma maneira. Ele pode vir de maneiras diferentes, como nos mostrou. Do jeito que o Senhor abriu o Mar Vermelho
e a maneira que o Senhor fez com o Jordão. Para aquela geração passada, para aquela geração que não foi aprovada, foi de outra maneira. Nesta geração, o Senhor trabalha diferente. As circunstâncias que fazem o mar abrir são diferentes. O milagre é o mesmo. Um evento para não se esquecer. A travessia do mar do Jordão era um evento que não poderia ser esquecido. Não poderia esquecer no pensamento humano, mas teria que ter um memorial. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erguesse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significasse aquelas pedras, eles lhe narrassem a história. Então foi necessário, o Senhor pediu para 12 homens, né, para Josué escolher 12 homens das tribos e pegasse as pedras e colocasse ali, para poder levantar um memorial, para gerações futuras saber o porquê daquilo dali. Porque quando nós olhamos um memorial, nos vem à mente, né? Ou nós queremos saber, olha, o porquê desse memorial, o porquê disso daqui, né? Então o Senhor fez isso para que não viesse cair no esquecimento humano. Então, para saber que o Jordão foi aberto, não pelas mãos dos homens, que eles passaram pelo Jordão, não foram por barco nem por barcas, mas passaram o Jordão a seco, porque assim o Senhor o fez. E Josué ficou tão engrandecido, Josué ficou tão grato com aquela maravilha que Deus fez, que Josué também quis levantar um memorial diante de Deus, um memorial para Deus, aonde os sacerdotes seguraram a arca do concerto. Josué também fez um memorial também a Deus, em gratidão. Glória a Deus. O propósito dos memoriais. Quais são os propósitos dos memoriais? Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedra, como um exemplo, em caso de votos ou alianças, homenagem a pessoas ou tribos, ou em um acontecimento sobrenatural, como nesse episódio. Nesse episódio foi levantado esse memorial porque foi um acontecimento sobrenatural. Então, lindo. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a glória do homem. Então, o memorial ali que Josué levantou e que o Senhor também pediu que levantasse, é para a glória de Deus e nunca para a glória do homem. E assim as gerações também passadas, as gerações futuras, iam saber o porquê daquilo dali, porque ali o Senhor operou o milagre. Então, nessa lição nós aprendemos que vamos encontrar dificuldade no caminho, que nós vamos encontrar obstáculos no caminho. Mas o que vai fazer a diferença de vencermos os obstáculos vai ser a nossa perseverança. O que vai fazer diferença de vencermos os obstáculos vai ser a nossa santificação e a nossa fé. Em Hebreus 11, a palavra do Senhor nos fala desta maneira: ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam. É a prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Foi através da fé, através da santificação, que os antigos alcançaram o bom testemunho. Que esta palavra tenha falado com você, que você possa atravessar o Mar Vermelho e cantar o hino da vitória, mas que você também possa saber que você vai atravessar o Jordão e vai ter peleja lá na frente, mas a vitória vai estar adiante e com um banquete preparado pelo Senhor. Santificai-vos,
porque sem a santificação não vereis a glória de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome santo de Jesus. Que a palavra venha falar melhor, que o Espírito Santo venha falar melhor no coração de cada um de vós. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do coração de Deus. Amém.